algo que me tem acompanhado em termos de ser um grande problema, quando na verdade nós precisamos é de observar, avaliar, diagnosticar e entender vantagens e desvantagens. Qual é esse grande problema de que eu vos estou aqui a falar? Tem de ver com a circunstância de quem fala primeiro e se de facto isso tem ou não impacto e consequência. Bom, dependendo do lugar, do momento, da situação em concreto, óbvio que isso tem todo o impacto, óbvio que isso tem consequências e também pode ser uma situação estratégica. Agora, quando isso se refere à negociação, aquilo que é importante nós entendermos é que a preparação da negociação ela deve ser feita, quer eu seja o primeiro a falar, quer eu seja o último ou o segundo a falar. Porquê? Porque quando nós falamos de negociação, e eu também já partilhei isso em outros momentos, eu considero que tudo é negociável desde que os envolvidos o queiram fazer. E por isso nós estamos a falar de liberdade, autonomia de vontade, responsabilidade, responsabilização. E aí aquilo que acontece, aquilo que é de facto importante nós identificarmos é quem dá o primeiro passo, quem se posiciona primeiro e o que é que isso significa. Isso pode significar, em primeiro lugar, aquilo que o outro vai pensar, ou isso pode significar efetivamente aquilo que eu me preparei para que isso tenha uma consequência, para que isso seja efetivo. Então vejam, se por um lado, quando eu decido posicionar-me sendo o primeiro a falar, uma das vantagens que tenho é que eu manifestei uma tomada de iniciativa, ou seja, eu manifestei efetivamente que eu sou proativa e que eu tenho efetivamente vontade em tratar aquele assunto, em conversar sobre aquele assunto, em criar soluções para aquele assunto. Por outro lado, também pode ter aí como vantagens, principalmente se for um tema melindroso ou um tema que é um tema tabu, eu posso fazer com que isso seja, ou tenha, melhor dizendo, um efeito surpresa. E esse efeito surpresa, ele pode provocar no outro uma ação ou uma reação que eu quero identificar e que, estrategicamente, para mim, é importante provocar esse efeito surpresa no outro. Outra vantagem que também existe em ser o primeiro a posicionar-se numa mesa de negociação é a marcação de uma posição na qual os outros intervenientes de alguma forma já não vão poder afastar-se muito, porque se eles se afastarem muito as negociações acabaram. Então é esse efeito que nós chamamos dentro das mesas de negociação o efeito âncora, como se nós estivéssemos num barco, nós lançássemos a âncora e aquilo que acontece é que com o movimento da água, não é? Das ondas do mar ou do rio, o barco, a embarcação, ela vai girar, ela vai se movimentar, ela não fica estanque, mas ela vai oscilar no tamanho que vai ser aquele fio que vai entre a âncora e o lugar da embarcação ou do barco onde eu estou. Por isso nós já vimos aqui então, já passei para vocês algumas vantagens de ser o primeiro a posicionar-se na negociação. Agora, isso também implica algumas desvantagens. E algumas das desvantagens que eu tenho verificado que ocorrem é que quando eu sou a primeira a posicionar-me na mesa de negociação, o outro vai ficar a conhecer qual é que é o meu posicionamento. E com isso eu estou de alguma forma a abrir informação que talvez antes de eu me ter posicionado o outro desconhecia. Por outro lado também uma das vantagens é que eu vou correr um risco, principalmente se eu estou a fazer uma oferta económica ou financeira, eu vou poder correr o risco de subir a expectativa dos outros intervenientes e se a minha proposta ultrapassar aquilo que o outro pensou, ele vai efetivamente subir mais a parada se ele não tiver prática de negociação consensual, prática de negociação integrativa, isto é, se ele for para uma negociação por barganha, eu vou ali poder perder alguma coisa. E aí aquilo que eu costumo dizer é que estrategicamente eu tenho que me posicionar também como alguém que está a negociar de uma forma integrativa ou de uma forma consensual. E uma das características da negociação integrativa ou da negociação consensual diz respeito à questão dos critérios objetivos. Então isso é muito importante vocês
registarem aí, ok? E a outra questão também é que geralmente quem se posiciona primeiro é o primeiro a ceder. Por isso é que nós escutamos sempre que se nós nos posicionamos primeiro, vamos oferecer algo que esteja abaixo das nossas possibilidades ou vamos oferecer algo que esteja acima daquilo que efetivamente nós queremos alcançar. Para quê? Para que essa cedência ocorra e nós consigamos ficar ali na nossa zona de possível acordo, a chamada ZOPA. Bom, tudo isso tem efetivamente técnica, tudo isso tem efetivamente estratégia, mas aquilo que eu queria aqui deixar como reflexão crítica e provocação à vossa reflexão é que posicionar-se em primeiro lugar na mesa de negociação deve ser tido como estratégia, mas também posicionar-se não sendo em primeiro lugar também deve ser avaliado e tido como estratégia. Para quê? Para que nós sejamos o menos surpreendidos possíveis numa mesa de negociação. E por conta disso é que estar sempre preparado para o inusitado é a melhor forma de se preparar para ela, para esse momento que é tão especial. Então ficam aí essas dicas, desejo que desde já tenham tirado aí bons resultados e que nos vejamos em breve, ok? Até ao nosso próximo encontro.